Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira. Este é o nosso Acorda Sucupira de quinta-feira, dia 27 de março de 2025. Quinta-feira que é dia de IPCA 15, né? IPCA 15 que é aquela prévia da inflação oficial, porque ele mede o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, do dia 15 do dia 16 ao dia 15 do mês seguinte, né? Então até o dia 15 deste mês de março, enquanto que o IPCA pega o mês inteiro completo, né? Então você tem aí o IPCA 15 pegando essa variação de meio de mês para a gente ter uma ideia do que esperar do IPCA cheio lá no começo do mês que vem, né, no começo de abril. Então a expectativa do mercado é de uma alta de 0,69 no mês contra mês, e aí vai de 0,60 até 0,80, entre as mais baixas e a mais alta, mas mostrando que deve arrefecer na comparação com o IPCA de fevereiro, né? IPCA 15 de fevereiro foi 1,31%. A gente já explicou quando saiu o número, era aquela história da volta, né, do fim do desconto de Itaipu, que fez com que. E aí foi aí aquela coisa terrível para o marketing, né? Em janeiro, quando veio o desconto de Itaipu, você teve a menor inflação de IPCA 15 para o mês de janeiro, histórica, e depois em fevereiro, quando voltou, quando acabou o desconto de Itaipu, você teve a maior inflação histórica para o mês de fevereiro, né? Agora a gente deve ficar aí mais ou menos no lugar mais comum, com 0,69% de alta, 5,3% no ano contra ano, né? Então, bastante forte ainda a inflação, deve ajudar aí o pessoal a calibrar essa história de que precisamos de juros mais altos e que o Banco Central, né, na ata passada, na ata de terça-feira, mostrou que está disposto, né? Falei isso. Diferente do comunicado, que no comunicado ele ficou com o pé atrás, parecia que ia terminar até, dava até uma chancezinha não, uma chancezona de terminar o ciclo de alta na reunião, na próxima reunião do Copom, e aí na ata corrigiu um pouco isso e deixou bem aberta, escancarada a porta para uma segunda alta da Selic na próxima, ainda no primeiro semestre, né, ainda até junho, e o que levaria aí a Selic provavelmente para 15 ou acima de 15% ao ano. E depois daí a gente tem que esperar para ver o que vai fazer o nosso querido Galípolo, que vai se aproximar, né, conforme o segundo semestre começa a andar, vai se aproximando de um ano eleitoral, onde haverá uma grande pressão para que ele comece a cortar os juros, né? Ele está abandonando a ideia de cortar os juros em 2025, isso parece um pouco o tom do tanto pela demora para subir, né, pela redução aí nessa velocidade, não que seja uma demora, mas a redução nessa velocidade, mas também pelo tom aí do que tem falado o nosso querido Gabriel Galípolo e o que tem escrito aí o Comitê de Política Monetária. Então não vai ter nenhum corte, provavelmente, da Selic neste ano, mas eu não acredito que este grupo, e aí sim, ano que vem, é totalmente indicado pelo Lula, né? Hoje você tem duas pessoas ali que não são indicadas pelo Lula, que ainda são da época do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas em 2026 você terá um Banco Central totalmente indicado pelo Lula em ano eleitoral e o Lula ainda fazendo força para ganhar popularidade ou para garantir uma possível popularidade recuperada aí durante o ano de 2025 em 2026 para não correr muitos riscos nas eleições. Eu continuo considerando o Lula um candidato possível, né, factível para 2026, por isso que eu estou falando nele ainda para a próxima disputa eleitoral. Mas mesmo que não seja ele, será alguém indicado por ele, e essa pressão que o PT vai fazer sobre o Galípolo
não será é, trivial, né? Se a gente tiver com o juro mais alto dos últimos 20 anos, porque é isso que vai acontecer a partir da próxima alta da Selic, agora em maio. Então, você tem esse caldeirão de informações aí para os juros futuros que devem então afetar a postura do Copom e também a inflação, né? Óbvio que se você aumenta mais os juros agora, você vai ter, na para meados de 2026, toda essa restrição monetária já transmitida para a economia. Então você pode ter um desaquecimento econômico, mas mais que isso você terá em tese, um controle bem mais forte da inflação, o que tira um dos elementos de campanha da oposição ao Lula, né? Que é falar sobre a inflação quando você fala, não, agora já consertamos, e aí ele culpa o governo anterior e aquela coisa que a gente já conhece. Enquanto isso não acontece, o governo agora está trabalhando para mudar aquelas regras do Minha Casa Minha Vida, que recebeu aí 18 bilhões de reais do fundo social, lá daquela história do pré-sal, é, aliás, do pré-sal não, do fundo social mesmo, é, que tem aí 18 bilhões, então, que vão ser injetados no Minha Casa Minha Vida, e a ideia do governo é repetir, pelo menos repetir a marca de 2024 com 600 mil residências financiadas aí pelo programa no ano passado, mas agora com um foco em imóveis novos para poder, é, como é que se diz, aquecer também o setor de construção civil, né? A ideia é aumentar os limites para a faixa um e 2. A faixa 3 vai ganhar um pouco mais de recursos e vai ser criada uma faixa, a faixa 4, que passa aí, então dos R$ 8.500 mensais de renda familiar, que é o limite para a faixa 3, e que vai ser, né? Hoje é 8 mil, deve ir para 8.500, e aí de 8.500 para 12 mil seria essa faixa 4 que poderia adquirir imóveis de até 500 mil reais de valor, quanto que o limite atual da faixa 3 é de 350 mil. Então, o governo trabalhando no parafiscal para manter a economia aquecida, né, com a história do crédito consignado privado, com isenção para quem ganha até 5 mil reais por mês de salário, e agora com Minha Casa Minha Vida turbinado e outras linhas de crédito para reforma, com 3 bilhões de reais para receber, e também alguns ajustes aí no Minha Casa Minha Vida para que pessoas com renda em uma faixa possam realizar uma aquisição em outra faixa, caso tenham um valor de entrada mais significativo, né? Caso tenham uma necessidade de financiamento menor, né? Hoje isso não é possível, mesmo que você, se você é da faixa 2, mesmo que você tenha 90% de entrada e só vai financiar 10% do valor do imóvel, o imóvel não pode ter um valor acima do que prevê ali a faixa 2, ou no caso da faixa 3, ali 350 mil. Então, se você tem 300 mil e a faixa 4 que vai ser criada permite até 500 mil, você não poderia financiar 200 mil, mesmo sendo um valor que estaria dentro da faixa 3, né? Então, o que o governo está tentando fazer é isso também. Quem tiver uma entrada um pouco maior, se mantiver aí o financiamento dentro do valor possível na faixa específica de renda, ele permitiria a compra de um imóvel mais caro, né? Mas aparentemente aqueles 500 mil de teto vão servir como teto é, imexível, como diria aquele ministro antigo. Beleza? Então é mais ou menos isso. Hoje o pessoal deve ficar aí de olho nessa história do PCA 15, e é isso que deve mexer um pouco mais aí com juros, bolsa, dólar, além, é claro, do nosso querido Trump e suas tarifas imparáveis, né? Elas vão e voltam e vão e voltam, e está todo mundo esperando o dia 2 de abril para saber o que ficará e o que não ficará de pé dessa história toda. Mas vou contar um segredo para vocês. Depois do dia 2 de abril, ainda vai ter idas
e vindas com essas tarifas. Então, não se preocupem, isso serve muito mais, né, para comentarista, para jornalista, cravar uma data super importante, porque cria um senso de urgência, um senso de necessidade para o ouvinte, né, para o espectador, mas no fim das contas, todo mundo minimamente sério sabe que o Trump não leva isso tão a sério e que ele vai continuar negociando. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos nesta quinta-feira e a gente volta amanhã com mais um Acorda Sucupira. Amanhã também com o lançamento da nossa carteira, a última carteira de ETFs recomendada do Esquina Sucupira, que é a nossa carteira de ETF para o perfil arrojado, antigo agressivo. Eu acho que não pode ser mais agressivo, porque atrapalha aí toda essa conversa sobre linguagem, né? Como é que a gente deve falar ou não as coisas. Então será a nossa carteira arrojada. Não percam amanhã, então, na nossa newsletter do Esquina Sucupira. Beleza? Bons negócios a todos. A gente se vê amanhã. E até lá, avante Sucupira. Acorda, Sucupira!